Uma vez, boa noite. Hoje nós temos mais uma aula sobre polímeros, ok? Na aula de hoje nós falaremos sobre o último tópico do conteúdo, que é a questão da síntese e do processamento desses polímeros. E aí, nesse conteúdo, nós vamos falar sobre polimerização, aditivos para polímeros, técnicas de conformação para plásticos, fabricação dos elastômeros, fabricação de fibras e filmes e esse último tópico, que é a impressão 3D de polímeros. Só uma informação, estava até comentando com a Saori, esse último tópico é um tópico relativamente novo, certo? Ele é bem novo, tanto é que na 9ª edição, que era a última que estava no Fax Virtual, não tinha esse tópico. Ele só foi aparecendo no Fax Virtual a partir agora da 10ª edição. Para vocês terem ideia, esse livro aqui, que é o mais novo que tem na biblioteca, ele é 7ª edição. Nós estávamos usando a 9ª edição no Fax Virtual, e a partir de hoje, agora que eu vi que tem a 10ª edição, eu vou estar utilizando a 10ª edição desse livro, tá? E aí você percebe que vale a pena às vezes, porque o livro é todo igual, só que às vezes vai surgir um tópicozinho a mais que é importante. E a gente sabe que hoje, impressão 3D de polímeros é algo assim muito feito, né? Tem sido muito utilizado. Por exemplo, o IFES, ele tem feito um trabalho social de fornecer protetores faciais para as instituições de saúde, né? Hospitais, clínicas. E esses protetores faciais, eles fazem com acetato usando a impressora 3D, né? E aí você consegue ter já é um tema que tem sido aplicado. Se tem sido aplicado, nós temos que estudar também, tá? Tirei a máscara porque não tem ninguém na sala, então tirei. Bom, as grandes sobre síntese e processamento dos polímeros. As grandes macromoléculas dos polímeros, que são comercialmente úteis, devem ser sintetizadas a partir de substâncias com moléculas menores. Esse processo é chamado de polimerização. Bom, nós já falamos sobre isso, ok? O polímero é justamente aquela molécula menor, que é aquela unidade repetida, onde através de um processo de síntese, você vai ter um polímero, né? Uma grande cadeia, uma grande molécula, e por isso o nome é macromolécula. E aí você já aprendeu, inclusive, lá no capítulo 14, a calcular o peso molecular do polímero. E você viu que esse peso molecular é um peso muito alto em relação a outras moléculas, como o ferro, como ácido, como algumas moléculas que nós já estudamos, tanto em introdução de ciências materiais, quanto em ciências materiais e agora em material de engenharia. Então, o polímero ele é uma molécula muito maior, porque é considerado toda aquela cadeia que você tem com a ideia. E o nome dessa síntese é polimerização. Além disso, as propriedades de um polímero podem ser modificadas e aprimoradas pela inclusão de aditivos, ok? Nós já estudamos nesse capítulo que o polímero, quando você mexe, até mesmo no processo de fabricação dele, ou de conformação, você pode ter uma mudança nas características do polímero, certo? Isso a gente já estudou também pelos metais. Lá em ciências de materiais, você vai aprender que o metal, quando você passa ele por alguma conformação mecânica, às vezes a frio ou a quente, essa conformação ela pode mudar as propriedades desse metal, né? Por exemplo, se você pega um material e faz ele numa extrusão a frio ou numa laminação a frio, você pode ali acabar tendo
o encroamento dos grãos e aumento da dureza, diminuição da dutibilidade, isso para o metal. Mas também aprendemos lá, quando nós estudamos metais, que se você adicionar alguns elementos de liga, você também vai descobrir algumas propriedades existentes para esses metais. Como, por exemplo, quando você adiciona mais de 12% de cromo em um ácido carbono, você vai obter uma liga de ácido inoxidável. Quando você adiciona alguns elementos de liga, como cromo vanádio e molibdênio, esses elementos eles podem fazer com que hajam carbetos, e esses carbetos no ácido carbono vão fazer com que aumente muito a sua dureza. Daí surgem os ácidos ferramentas. Então, a gente aprende que nos metais, quando você adiciona alguns elementos de liga, você consegue mudar as propriedades mecânicas desses metais. Nos polímeros, não é diferente. Nos polímeros, a diferença é que, em vez de dar o nome de elementos de liga, nós daremos o nome de aditivos, ok? E assim, as propriedades desse polímero, ela pode ser modificada e aprimorada pela inclusão desses. Finalmente, quando você tem a peça acabada, na forma que você deseja, essa peça deve ser moldada durante uma operação de conformação. Essa última sessão desse capítulo, ela vai tratar dos processos de polimerização, dos vários tipos de aditivo, assim como os procedimentos de conformação específicos, de uma maneira separada, vai tratar de cada um desses pontos. Bom, o primeiro é a polimerização. A síntese de grandes moléculas, os polímeros são grandes moléculas. Então, quando você pega aquelas unidades repetidas e sintetiza isso, o nome desse processo é chamado de polimerização. E é simplesmente o processo pelo qual os monômeros, as unidades repetidas, são ligadas umas às outras, uns aos outros, para gerar longas cadeias compostas, como eu disse, por unidades repetidas. Na maioria das vezes, as matérias-primas para os polímeros sintéticos são derivadas de produtos originados do carvão, do gás natural e também do petróleo. As reações pelas quais ocorre a polimerização são agrupadas em duas classes gerais, adição e condensação, de acordo com o mecanismo da reação, como será discutido a seguir. Então, foca no seguinte: polimerização é você sintetizar essas grandes moléculas, pegando os monômeros, né, e juntando para gerar essas cadeias gigantescas que nós temos de polímeros, que é composta por várias unidades repetidas. Pode ser uma única unidade repetida, que se repete várias vezes, como polietileno, como policloreto de vinila, mas também pode ser um copolímero, onde você vai ter mais de uma unidade repetida, né? Pode ser alternada, em bloco, por aí vai. Tudo isso nós já estudamos anteriormente no capítulo 14 e também no capítulo 15. A primeira polimerização que a gente vai conhecer é a polimerização por adição, também conhecida como polimerização por reação em cadeia. É o processo pelo qual as unidades monoméricas são ligadas, uma de cada vez, na forma de uma cadeia, para compor uma macromolécula linear. A composição do produto molecular resultante é o múltiplo exato do monômero reagente original. 3 estágios distintos, iniciação, propagação e terminação, estão envolvidos na polimerização por adição. Durante a etapa de iniciação, um centro ativo é capaz de propagar. É formado por uma reação entre um iniciador, ou também um catalisador, e uma unidade monomérica, né? Esse processo já foi demonstrado para o polietileno. Então, como que é esse processo? Percebe aqui, ó, que você tem
aqui um monômero, ok? Um monômero. E aí você repara que nesse objeto, nesse etileno aqui, nesse etileno C2H4, estão todos os átomos estão todos os elementos com 8 átomos na sua camada de valência. Por exemplo, o carbono, que é da família 4A, ele pode fazer 4 ligações. E, de fato, aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Ambos os carbonos estão fazendo 4 ligações e o oxigênio e o hidrogênio, uma ligação, que é o que ele faz. Sendo assim, não haveria mais espaço, não haveria mais como você ter mais algum elemento ali na sua unidade repetida. Então, o que acontece? Tem um Rzinho, né? Esse aqui é um iniciador ativo, ok? R é um iniciador ativo que tem capacidade de fazer uma ligação, tá vendo? Essa bolinha aqui, do lado R, é chamada de elétron não emparelhado. Então, vem um iniciador ativo que tem um elétron não emparelhado e aí ele vai se juntar com o etileno. E aí esse cara, ele tem a capacidade de fazer com que o carbono quebre essa ligação dupla, para fazer uma ligação com R. Automaticamente, quando esse carbono quebra essa ligação com esse carbono para se unir com esse, é como se fosse uma traiçãozinha ali. Esse carbono aqui, ele troca a ligação com esse para a ligação com o cara que chegou por fora. E aí, esse carbono aqui vai ficar pendente. Por quê? Ele vai fazer só 3 ligações. Esse carbono está completo, não tem como se ligar com ele mais, e aí ele vai ficar com um elétron sobrando. Esse elétron vai fazer a mesma coisa quando encontrar outra partícula de etileno na frente, formando assim um polietileno, tá? Então, tudo começou com esse camarada aqui. Esse cara veio, fez a ligação, aí sobrou uma aqui. Aí quem é que esse cara pode encontrar? Esse cara pode encontrar na frente dele um outro etileno. Que está estabilizado também. Só que aí, como ele quer fazer ligação, ele vai fazer essa ligação e obrigatoriamente, uma dessas duas ligações tem que ser quebrada. E se for quebrada, consequentemente, vai sobrar um elétron aqui e por aí vai. Então, esse é o processo de polimerização por adição. Vai sendo adicionado uma unidade repetida por vez, ok? Uma unidade repetida por vez. Beleza? Assim é o processo de polimerização por adição. O desenho que eu fiz até apareceu aqui, ó, tá vendo? A propagação envolve crescimento linear pela adição sequencial de unidades do monômero a essa cadeia molecular com crescimento ativo. Isso pode ser representado novamente pelo polietileno da seguinte forma. O desenho que eu tinha feito aqui, acabou que eu trouxe aqui também pra gente. Tá vendo? Então, assim, esse cara tinha uma ligaçãozinha ativa aqui, aí para fazer ligação com esse carbono, ele teve que quebrar essa dupla aqui e ficou assim. E aí, sucessivamente, beleza? Esse crescimento da cadeia ele é um crescimento relativamente rápido. O período necessário para o crescimento de uma molécula consistindo em, por exemplo, 1000 unidades repetidas, é da ordem de 10 a menos 2 a 10 a menos 3 segundos, ou seja, rápido. A propagação pode terminar ou acabar de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, as extremidades ativas de duas cadeias que se propagam podem ligar-se para formar uma molécula, de acordo com a seguinte reação. Tá vendo? Então, você pegou aqui, ó. Você tinha duas cadeias crescendo,
Aí se encontraram, aí se ligaram e formaram a molécula. Aí fechou. Beleza? Aí fechou. Ok? Outra possibilidade que você tem envolve duas moléculas que estão em crescimento que reagem para formar duas cadeias mortas, né? Então, estava aqui, ó, duas moléculas em crescimento, só que em vez de se unir, cada uma fez uma ligação com um hidrogênio ou uma dupla com carbono e aí formaram duas cadeias mortas, tá? Encerrando, assim, o crescimento de cada uma das cadeias. O crescimento de cada uma das cadeias. Vamos ver. O peso molecular é governado pelas taxas relativas de iniciação, propagação e terminação. Normalmente, elas são controladas para garantir a produção de um polímero com o grau de polimerização desejado, tá? E aí, o que acontece? Você geralmente tenta controlar, porque assim, o peso molecular, ele vai estar de acordo com a polimerização, a gente aprendeu isso, né? Peso molecular, polimerização, tem uma forma que liga os dois. Então, você tem que buscar controlar isso, porque esse grau de polimerização, ele vai também influenciar um pouquinho nas propriedades mecânicas, tá? Esse tipo de polimerização que a gente estudou, que é por adição, é empregada na síntese do polietileno, do polipropileno, do policloreto de vinila e do poliestireno, assim também como de vários copolímeros. Ok? Bom, essa foi a polimerização por adição. Agora é por condensação, também chamada de reação em etapas. Consiste na formação de polímeros por reações químicas intermoleculares, que ocorrem em etapas, as quais podem envolver mais de uma espécie de monômero. Existe geralmente um subproduto com baixo peso molecular, tal como a água, que é eliminado ou condensado. Nenhum componente reagente apresenta a fórmula química da unidade repetida, e a reação intermolecular ocorre toda vez que uma unidade repetida é formada. Por exemplo, considere a formação do poliéster a partir da reação entre o dimetil teraftalato e o etilenoglicol para formar uma molécula linear de PET com álcool metílico como subproduto. A reação intermolecular é a seguinte. Você tem aqui o dimetil teraftalato e o etilenoglicol, ok? E aí, o que aconteceu? Virou um politeraftalato de etileno mais um álcool metílico. Então, olha, percebe o que aconteceu aqui? Esse camarada que estava aqui, tá vendo? Esse camarada aqui, ó, esse CH3, que estava aqui, ele vai pro lado de lá, ó, CH3. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele acaba vindo para cá, na verdade, né? Que aqui surgiu mais um H, vem para cá e sobra um Hzinho, né? Sobra um H aqui, que é os Hs da ponta, né? Vai sobrar, e aí vira esse cara vai virar um álcool metílico aqui, tá? São mais ou menos parecidas as unidades repetidas, né? Por isso que permite essa modificação. Esse processo repete-se sucessivamente, produzindo uma molécula linear. O tempo de reação para a polimerização é geralmente mais longo do que por adição. Na reação de condensação anterior, tanto o etilenoglicol quanto o dimetilteraftalato são bifuncionais. No entanto, as reações podem incluir monômeros trifuncionais ou de maior funcionalidade, que são capazes de formar polímeros com ligações cruzadas e em rede. Os poliésteres
os fenóis formaldeídos termorrígicos, os nylons e os policarbonatos são produzidos por meio de polimerização por condensação. Alguns polímeros, como nylon, podem ser polimerizados por ambas as técnicas. Agora, vamos entrar na parte de aditivos para polímeros, ok? Aditivos para polímeros. Bom, a maioria das propriedades dos polímeros discutidas anteriormente, nesse capítulo, é intrínseca. Isto é, são características fundamentais para o polímero específico. Algumas delas estão relacionadas com a estrutura molecular e são controladas por essa estrutura molecular. Muitas vezes, no entanto, é necessário modificar as propriedades mecânicas, químicas e físicas mecânicas, químicas e físicas a um nível muito maior do que é possível. Pela simples alteração dessa estrutura molecular. Outras substâncias, chamadas de aditivos, são introduzidas intencionalmente para melhorar ou modificar essas propriedades, portanto, tornar o polímero mais útil. Os aditivos químicos incluem cargas, plastificantes, estabilizadores, corantes e retardantes de chama. Carga. Na maioria das vezes, cargas são adicionadas aos polímeros para melhorar os limites de resistência à tração e à compressão. Também a resistência à abrasão, a tenacidade, a estabilidade dimensional e térmica e outras propriedades. Os materiais empregados com cargas particulares incluem pó de madeira, pó de sílica e areia, vidro, argila, talco, calcário e mesmo alguns polímeros sintéticos. O tamanho dessas partículas varia de 10 nanômetros até dimensões macroscópicas. Os polímeros que contêm cargas podem ser classificados como materiais compósitos, que iremos discutir no capítulo 16. Compósito, lembrando, é um material que muitas vezes vai ter dois tipos de materiais diferentes, polímero metálico ou polímero cerâmico. Com frequência, as cargas são materiais baratos que substituem parte do volume do polímero, que é mais caro, reduzindo o custo do produto final. Então, carga, você percebe aqui, pode ser adicionada para melhorar a resistência, tração e compressão, tá? Pode melhorar até mesmo o peso, quando for o objetivo. E aí são várias coisas que podem ser acrescentadas, tá vendo? A maioria delas aí são cerâmicos. E aí tem os plastificantes. A flexibilidade, dutilidade, tenacidade dos polímeros podem ser melhoradas com o auxílio de aditivos chamados plastificantes. Sua presença também produz reduções na dureza e na rigidez. Os plastificantes são, em geral, líquidos com baixas pressões de vapor e baixo peso molecular. As pequenas moléculas dos plastificantes ocupam posições entre as grandes cadeias poliméricas, aumentando a distância entre as cadeias, como consequente redução na ligação intermolecular secundária. Os plastificantes são usados comumente em polímeros que são frágeis à temperatura ambiente, tal como o PVC, e alguns copolímeros à base de acetato. O plastificante reduz a temperatura de transição vítrea, de modo que as condições ambientes dos polímeros podem ser usadas em aplicações que requerem um certo grau de flexibilidade e dutilidade. As aplicações incluem lâminas finas ou filmes, tubos, capas de chuva e cortina. Então, o que é isso, gente? São alguns aditivos que você vai adicionar ao polímero para reduzir a temperatura de transição vítrea, né? De que forma? De modo que você pega um polímero que é muito frágil à temperatura ambiente, e aí quando você reduz essa temperatura de transição vítrea, esse polímero já começa a apresentar características de um material elastômero ou pelo menos um plástico mole, né? E aí você consegue trabalhar com esse material e aplicar ele
diversas situações. São casos, como ele citou aqui no livro texto, de lâminas, tubos, capas de chuva e cortinas. Okay? Também temos os estabilizantes. Alguns materiais poliméricos, em condições ambientais normais, estão sujeitos a uma rápida deterioração, geralmente em termos de sua integridade mecânica. Os aditivos contra esses processos são chamados estabilizantes. Uma forma comum de deterioração resulta da exposição de luz, particular radiação ultravioleta UV. E aí vocês sabem muito bem, tem muitos plásticos que ressecam no meio ao sol. Então, é por isso que é necessária a aplicação de alguns estabilizantes. Essa radiação do sol, a ultravioleta, ela interage com algumas ligações covalentes desse polímero ao longo das cadeias moleculares, causando seu rompimento, o que pode resultar também na formação de algumas ligações cruzadas. Dois enfoques principais em relação a essa estabilização. O primeiro consiste em adicionar material que absorve ultravioleta com frequência, como uma fina camada sobre a superfície. Essa camada atua como, essencialmente, uma barreira de proteção solar. É como você passa protetor quando vai à praia, pode ser também feito com polímero, para proteger ele da radiação. Tá? O segundo consiste em adicionar materiais que reagem com as ligações que são quebradas, antes que elas possam participar em outras reações que levem o polímero a danos adicionais. Então, como disse, os raios ultravioletas eles têm a capacidade de quebrar alguma ligação intermolecular. E aí você pode ter estabilizantes que protejam o polímero do Sol ou até mesmo que hajam nesses rompimentos, de modo a não fazer com que esses rompimentos, essas ligações, gerem danos aos polímeros. Outro tipo de deterioração é a oxidação, que a gente nem vai tratar nessa matéria, que é uma consequência da interação química entre o oxigênio e as moléculas do polímero. Os estabilizantes protegem contra a oxidação, consomem oxigênio antes dele atingir o seu polímero e evita, assim, a ocorrência de reações de oxidação que causariam mais danos ao material. Beleza? Um próximo aditivo são os corantes, obviamente. Os corantes conferem uma cor específica a um polímero. Eles podem ser adicionados na forma de corantes ou pigmentos. As moléculas de corantes, na realidade, elas dissolvem-se no polímero. Os pigmentos são cargas que não se dissolvem, mas que permanecem como uma fase distinta. Normalmente, eles têm um pequeno tamanho de partícula e um grande índice de refração próximo do polímero na qual são adicionados. Outros pigmentos podem conferir opacidade, assim como cor, ao polímero. Tá? Então, obviamente que você precisa, em várias situações, fazer com que esse polímero tenha uma cor, né? Que esse polímero tenha uma cor. Então, a gente vai trabalhar com uma adição de corantes, né, no polímero para assim, poder ter uma cor específica. É melhor do que você buscar métodos de pintura desse polímero depois, até porque a pintura ela sempre tem seus problemas, né? Ainda mais o polímero, quando ele é muito liso, você pode ter essa dificuldade. Também temos os retardantes de chama. A flamabilidade dos materiais poliméricos é uma preocupação importante, principalmente na fabricação de produtos têxteis e de brinquedos infantis. Gente, e aí, como eu já falei em aulas anteriores, polímero não é só plásticos. Polímero envolve uma quantidade absurda de itens. As espumas, por exemplo, elas podem ser um tipo de polímero, como nós já estudamos nesse mesmo capítulo. E aí, é necessário que você tenha um polímero que não seja inflamável. A maioria dos polímeros é inflamável em sua forma pura. Exceções incluem aqueles com elevados teores de cloro ou de flúor,
como PVC e como politetrafluoroetileno, tá? Que é o PET, ok? Então, PVC e PET não são inflamáveis. A resistência aos demais polímeros combustíveis ao fogo pode ser melhorada com aditivos chamados retardantes de chama. Esses retardantes podem funcionar interferindo no processo de combustão pela fase gasosa ou pela iniciação de uma reação de combustão diferente que gera menos calor, reduzindo dessa forma a temperatura, e isso causa uma desaceleração ou a interrupção da queima. Todos vocês devem conhecer a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde muita gente morreu devido ao incêndio que quando atingiu as espumas de isolamento acústico daquela boate, causaram a morte e a asfixia na maioria das pessoas que ali estavam. Bom, hoje em dia já existe isso determinado pelos bombeiros. Todas as espumas acústicas elas devem ser anti-inflamáveis, tá? É óbvio, né? Que essas coisas elas vão pegar fogo. Elas não podem propagar essa chama, não podem ser inflamáveis, tá? Então, tem que ser retardante a chama. E aí, é necessário que você tenha um material que seja retardante a chama, ok? Lembrando que uma informação importante, quando a gente fala de polímero, a gente fala de roupa também. Óbvio que essa camisa que eu estou usando agora é uma camisa 100% algodão, não tem nada de polímero nela. Mas nós temos muitas roupas que têm uma quantidade de poliéster ou até mesmo de viscose. Poliéster e viscose são polímeros, tá? São polímeros. Em algumas áreas industriais, eles exigem o uso de macacão retardante a chama. Então, macacão onde, por exemplo, talvez nas fibras de poliéster, você pode ali inserir um aditivo retardante a chama, de modo a que o fogo não se propague facilmente na roupa desse colaborador, tá? Então, retardantes a chama, essa propriedade pode ser adicionada em polímero através de um aditivo, ok? E aí, por fim, vamos falar das técnicas de conformação para plásticos. Só corrigir uma coisa aqui. É isso mesmo. Por fim, não, temos alguns tópicos ainda. Técnicas de conformação para plástico. Uma grande variedade de diferentes técnicas é empregada na conformação desses materiais poliméricos. O método usado para cada polímero depende de diversos fatores. Primeiro, se o material é termoplástico ou termorrígido. Se for termoplástico, depende da temperatura na qual ele amolece, da estabilidade atmosférica do material se conformado e também da geometria e tamanho do produto acabado. Existem inúmeras semelhanças entre algumas dessas técnicas e aquelas utilizadas para a fabricação de metais e cerâmicas, tá? A fabricação de peças poliméricas ocorre normalmente em temperaturas elevadas e muitas vezes com a aplicação de pressão. Os termoplásticos são conformados em temperaturas acima da sua temperatura de transição vítrea. Se forem amorfos, ou acima de sua temperatura de fusão, se forem semicristalinos, tá? Então, se forem amorfos, basta aquecer acima da temperatura de transição vítrea, e se for semicristalino, temperatura de fusão. Uma pressão deve ser aplicada, deve ser mantida enquanto a peça é resfriada, para que o item conformado retenha sua forma.
Um benefício econômico significativo dos termoplásticos é que eles podem ser reciclados. As peças descartáveis de termoplásticos podem ser fundidas e reconformadas em novas formas, ok? Bom, a fabricação de peças com polímeros termorrígidos é realizada normalmente em 2 estágios. No primeiro estágio, ocorre a preparação de um polímero linear na forma de um líquido com baixo peso molecular. Esse material é convertido no produto final, duro e rígido, durante o segundo estágio, que normalmente é feito por molde com a forma desejada. Esse segundo estágio, também chamado de cura, pode ocorrer durante o aquecimento ou pela adição de catalisadores, frequentemente sob pressão. Durante a cura, ocorrem alterações químicas e estruturais a nível molecular. Forma-se uma estrutura com ligações cruzadas ou enrique. Após a cura, os polímeros termorrígidos podem ser removidos de um molde enquanto ainda estão quentes, uma vez que agora possuem estabilidade dimensional. Os termorrígidos são difíceis de reciclar, não se fundem e podem ser usados em temperatura mais elevada que os plásticos, e com frequência são quimicamente mais leves. O primeiro método para estudar é a moldagem. A moldagem é o método mais comum para a conformação de polímeros plásticos. As várias técnicas incluem as moldagens por compressão, transferência, sopro, injeção e também extrusão. Em cada uma dessas técnicas, um plástico granulado ou finamente pelletizado é forçado em uma temperatura elevada sob pressão para escoar ao interior, preencher e assumir a forma da cavidade do molde. Tá? Primeira forma de moldagem por compressão e transferência. Na moldagem por compressão, a quantidade apropriada de polímero e aditivos necessários é completamente misturada, é colocada entre os elementos macho e fêmea, conforme ilustrado. E aqui você tem o macho do molde, a fêmea, o polímero aqui dentro, né? O cursor, tá? E aí você vai fazer a compressão e vai formar o seu polímero. Ambas as peças são aquecidas, no entanto, apenas uma delas é móvel. O molde é fechado, calor e pressão são aplicados, tá? Fazendo com que o plástico torne viscoso e escorre para se conformar a forma do molde. Antes da moldagem, as matérias-primas podem ser misturadas e pressadas a frio, formando um disco, que é chamado de pré-forma. O pré-aquecimento da pré-forma reduz o tempo e a pressão da moldagem. Estende o tempo de vida da matriz e produz uma peça mais uniforme. Essa técnica de moldagem aplica-se à fabricação tanto de polímeros termoplásticos quanto termorrígidos. Entretanto, o uso dessa técnica com os termoplásticos demanda maior tempo e é mais cara que as mais comuns, que são extrusão por injeção, ou moldagem por extrusão ou por injeção. Na moldagem por transferência, que é uma variação da moldagem por compressão, as matérias-primas sólidas são, em primeiro lugar, fundidas em uma câmara de transferência aquecida. Conforme o material fundido é injetado no interior da câmara do molde, a pressão é distribuída mais uniformemente por todas as superfícies. Esse processo é usado com polímeros termorrígidos e para peças com geometrias complexas. O segundo, muito conhecido, moldagem por injeção. O análogo para os polímeros, a fundição em matrizes metais. É a técnica mais utilizada para a fabricação de materiais termoplásticos. Uma seção transversal esquemática está representada numa parede da figura abaixo. Olha como que é. Você tem uma funil de alimentação, você injeta, bico injetor, câmara de aquecimento, bico injetor, e aqui é o molde. E aí você vai aplicar pressão hidráulica aí com aquecimento aqui. Aí esse líquido esse aqui é um espalhador, vai entrar e vai preencher o molde. Ok? Gente, olha aqui, tá vendo essa garrafinha aqui? Todo objeto de plástico, se você for olhar, você encontra nele um ponto onde foi aplicada essa injeção. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, na garrafinha, se você vai dar para ver aí, na garrafinha aqui embaixo, tem um pontinho aqui no meio dessa garrafinha, que é esse pontinho de
onde foi injetado o plástico por aqui. Nesse álcool de álcool aqui também tem um pontinho aqui, até meio rugozinho, se você passar a mão você sente, que é onde foi injetado também o polímero aí. A maioria dos materiais poliméricos, garrafa PET, você tem no fundo lá também, um lugar onde foi injetado. Então, a maioria mesmo, você vai achar um pontinho de injeção desse polímero. Alguns, é claro, né? Quando você requer, por exemplo, um cuidado maior, você quer um acabamento melhor, às vezes você faz algum procedimento de uma conformaçãozinha mecânica dali, para você não aparecer esse ponto. Mas, igual, técnicas cadeiras de plástico, no caso agora também, está falando do garrafinha de água, garrafa PET, tudo, vasilha de plástico, todas esses você vai sempre achar um pontinho por onde esse polímero foi injetado. Sempre vai achar. A moldagem por injeção é de longe a técnica mais utilizada para produção de polímero. A quantidade correta do material peletizado é alimentada a partir do funil de alimentação para o interior do cilindro. E aí é aquilo, nem precisa ler isso aqui, né? É basicamente o que está mostrando a figura. Vai colocar a quantidade certa já do polímero, bem calculada essa quantidade, porque não pode ficar faltando espaço dentro da forma, tá? E não pode sobrar também. Então vai colocar a quantidade correta do plástico aqui, do polímero, vai aplicar a força, espalhador, aquecimento e vai ser inserida dentro do seu molde. Extrusão também consiste na moldagem do polímero termoplástico viscoso sob pressão e meio a uma matriz com extremidade aberta. Bom, essa aí mostra como é, por exemplo, alguns procedimentos para os metais. Na figura C, você tem aí como é feita uma extrusão de um metal. Na figura 15.25, mostra como é o processo de extrusão de um polímero, né? Aí você percebe que é você percebe que é uma moega de alimentação, onde você coloca os peletes de plástico. Esses peletes vão entrar através da rotação, eles vão ser impulsionados para essa parte. Lembrando que aqui também tem todo um aquecimento, né? Todo um aquecimento, ok? Esses azulzinhos aqui representam o aquecimento. E quando chega aqui, já é um plástico fundido. E aqui sai o material extrudado, ok? Lembrando que extrusão é usado para fazer perfis, usado para fazer tubos, né, de plástico. Então, pode ser feito por extrusão. Tubo sem costura, essas coisas, tudo pode ser feito por meio de extrusão, tá? Barras, tubos, mangueiras, placas e filamentos. Geralmente, você pode fazer isso por meio de extrusão, ok? Tubo PVC, provavelmente feito por extrusão, por aí vai. Tá? Sem costura. Moldagem por sopro. Para o sopro, o livro nem trouxe uma imagem nova, tá? Porque é semelhante ao usado para o sopro de garrafa de vidro. Em primeiro lugar, um parizão ou um segmento do tubo é extrudado enquanto ainda está em estado semi-fundido. Ele é colocado em um molde bipartido, que apresenta a configuração desejada para o recipiente. A peça oca é conformada pelo sopro de ar ou de vapor sob pressão no interior de parizão, forçando as paredes do tubo a se conformarem aos contornos da cavidade do molde. Tanto a temperatura quanto a viscosidade devem ser cuidadosamente reguladas. E aqui mostra, né, o que a gente viu para o vidro, ok? O que a gente viu para o vidro. E aí, também existe isso para os polímeros. A diferença é que no polímero você pode usar também um segmento de tubo e não um parizão, ok? E, por fim, fundição. Da mesma forma que os metais, eles podem ser fundidos. Como quando o material plástico fundido é vertido no interior de um molde e deixado solidificar. Tanto plásticos termoplásticos quanto termorrígidos, eles podem ser fundidos. Para os termoplásticos, a solidificação ocorre mediante o resfriamento
a partir do estado fundido. Entretanto, para os polímeros termorrígicos, o endurecimento é consequência do verdadeiro processo de polimerização ou cura, realizado geralmente em uma temperatura elevada. Cara, eu não sei se vocês já viram, aqui eu não tenho nenhum exemplo, não. Aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas tem alguns polímeros, quando você olha, ele, em vez de ter um pontinho de injeção, ele parece que tem toda uma linha. É muito usado isso em polímero maciço. Você percebe aqueles bonequinhos de criança, aqueles bonequinhos que vai em cima do bolo, não tem? Você percebe, ele tem toda uma linhazinha que parece que foi uma forma que foi colocada, uma forma separada. Aí é a função. É um pouquinho diferente da injeção. O princípio é o mesmo. A injeção acontece por um ponto com pressão. A fundição é um derramamento. Da mesma maneira que ocorre nos metais. É igualzinho à fundição dos polímeros. Bom, fabricação de elastômeros, o capítulo não traz nada. Por quê? As técnicas empregadas na efetiva fabricação de peças de borracha são as mesmas discutidas anteriormente para os plásticos. Isso é, moldagem por compressão, por extrusão e assim por diante. Além disso, a maioria dos materiais à base de borracha é vulcanizada e alguns são reforçados com meio de fogo. Ou seja, os mesmos processos que nós usamos até agora para os polímeros são assim para os plásticos, são assim para os elastômeros, tá? Não tem segredo. Fabricação de fibras e filmes, bem interessante porque isso é muito utilizado. O processo pela qual as fibras são conformadas a partir de material polimérico é denominado fiação. Na maioria das vezes, as fibras são fiadas a partir do estado fundido, em um processo chamado fiação a partir do fundido. O material a ser fiado é primeiro aquecido até formar um líquido relativamente viscoso. Em seguida, esse líquido é bombeado através de uma placa denominada fieira, que contém numerosos orifícios pequenos e tipicamente redondos. Conforme o material fundido passa por cada um desses orifícios, uma única fibra é formada, a qual se solidifica rapidamente ao ser resfriada, com sopradores de ar e o banho de água. A cristalinidade da fibra depende da sua taxa de esfriamento. A resistência das fibras é melhorada por um processo de pós-conformação chamado estiramento, tal como discutido na seção 15.8. Novamente, o estiramento consiste simplesmente no alongamento mecânico e permanente de uma fibra em direção ao seu eixo, tá? Aqui mostra um pouquinho dessa deformação e o estiramento que acontece aqui na figura dele. Durante o processo, as cadeias vão se tornar orientadas na direção do estiramento, de modo que o limite de resistência de tração ou modo de elasticidade e tenacidade são melhorados. A seção transversal das fibras fiadas a partir do fundido e estiradas é aproximadamente circular, e as propriedades são uniformes ao longo de toda a seção transversal. Duas outras técnicas envolvem essa produção de fibras, a partir de soluções de polímeros dissolvidos, são a fiação a seco e a fiação a úmido. Na fiação a seco, o polímero é dissolvido e o solvente volátil, e a solução é então bombeada através de uma fieira para o interior de uma zona aquecida. Já na fiação a úmido, as fibras são formadas pela passagem de uma solução polímero solvente através de uma fieira diretamente no interior de um segundo solvente, que faz com que a fibra polimérica saia da solução, ou seja, precipite. Em ambas as técnicas, primeiro a formação de uma película sobre a superfície da fibra, na sequência ocorre alguma contração, tal que a fibra murcha, assim como uma passa. Isso leva a um perfil de secção transversal irregular, que faz com que a fibra se torne mais rígida e aumente seu modo de elasticidade. Tá?
Já os filmes são simplesmente estudados por um fino raso de uma matriz. Isso pode ser seguido de uma laminação ou de estiramento, que serve para reduzir a espessura e melhorar a resistência. Alternativamente, o filme pode ser soprado em tubo contínuo, é extrudado por uma matriz anular, em seguida, pela manutenção de uma pressão de gás positiva, cuidadosamente controlada interior e pelo estiramento do filme na direção axial. Bom, vamos para a imagem. Aqui mostra como é esse processo de fabricação. Você percebe que essa parte de baixo, tá vendo? Ela é basicamente a mesma parte da extrusão. Tá? Mesma coisa a extrusão. Ok? A mesma coisa para a extrusão você tem aqui na formação de filmes. A diferença, quando chega nessa parte aqui, tá vendo? Você tem um ar que vai entrar aqui e vai formar um balão de ar. Então, isso aqui é um balão de ar. Que quando passa em rolos guias, esse balão meio que se junta assim, tá? E se junta. É como se você pegasse uma mangueira e amassasse ela para ela virar uma fita. Imagina uma mangueira de um material muito fino, com um diâmetro muito grande. Quando você amassa, ela vira uma fita. E aí você vai ter tanto sacos quanto filmes e lâminas, ok? E esse balão, você pode querer que ele se junte ou não, tá? Se você tiver um aquecimento nos rolos puxadores, esse balão, obviamente, vai se fundir, né? Vai fundir ali e vai virar um filme. Se você mantiver esse balão de ar, vai acontecer o quê? Não vai fundir, né? E aí vai virar uma sacola, usado para sacolas, tá? Por fim, e bem importante, porque é bem atual, é a questão da impressão 3D de polímeros. Muitos materiais poliméricos podem ser fabricados de formas úteis quando usadas técnicas de impressão 3D. O procedimento para a geração de arquivos de programas que fornecem instruções para a impressora é semelhante àquele que se foi na lição 11.7, impressão 3D de metais. Lógico que a gente não viu isso. Em geral, os polímeros são mais suscetíveis à impressão 3D que os metais e cerâmicos, uma vez que eles possuem temperatura baixa de fusão, são relativamente flexíveis e dúcteis e podem ser fotossensíveis, ou seja, polimerizam quando expostos a uma fonte de luz. Várias novas técnicas de impressão 3D são usadas para os materiais poliméricos. Vamos descrever 4 das mais comuns, ok? Primeiro, modelagem por deposição de material fundido. Basicamente, o que acontece? Você tem o carretel de material que vai alimentar a máquina através do elemento aquecedor e de um bocal. Esse bocal vai, de acordo com o modelo, vai montando o modelo aí, né, da impressora 3D. O filamento de arame, cada camada é formada por extrusão a partir do bocal com fio achatado. O programa da impressora determina quais locais em que o bocal deve imprimir, ou seja, distribuir o polímero para gerar o padrão exato para cada camada. As camadas adjacentes do polímero semifundido se aderem umas às outras. Adicionalmente, ele endurece ao ser resfriado. Tá? Tem muitas escolas já usando impressoras 3D para entender melhor, conseguir visualizar melhor como que são algumas formas geométricas, né? Até porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm dificuldade com geometria espacial. Bom, até porque acredito eu que a maioria de vocês, na época que estavam na escola, ainda não tinham recurso de um data show em toda a sala. Principalmente na escola pública, não tinha. Na minha época, certamente não tinha. Eu sou um pouco mais velho que alguns de vocês.
né? Muitos de vocês formaram o quê? Vocês entraram na faculdade em 2018, né? 2018, vocês entraram. Em 2017, muitas escolas ainda não tinham data show em todas as salas, né? Hoje, graças a Deus, estão desenvolvendo bastante escolas. Tem escola já estadual, com data show e lousa interativa em todas as salas, mas não era uma realidade há alguns anos atrás. E aí, o professor se matava para desenhar no quadro, para tentar explicar a geometria espacial. Mas desenhar 3D em um quadro branco ou negro é difícil. Hoje, muitas escolas, a UFES mesmo, tem uma impressora 3D no setor de matemática para a produção de sólidos geométricos, ok? Além de várias peças que podem ser utilizadas também ao longo da fabricação, né? Vários componentes mecânicos podem ser utilizados por essa técnica, tá? É óbvio, né, que para algumas formas complexas pode ser necessário imprimir apoios durante o processo de direção para suportar as partes do objeto que podem penar ou colapsar, enquanto o polímero ainda estiver sendo fundido. Um polímero diferente, como álcool polivinílico, é impresso para essa estrutura de suporte, o qual é removido após o processamento por dissolução de um banho em água detergente. Tá? Os polímeros comuns impressos por essa técnica incluem aço politático, acrilonitrilo butadieno estireno, politerafililato de etileno, o nylon, a poliuretano termoplástica, o policarbonato. A importante aplicação desses polímeros é apoios de PLA biodegradáveis para engenharia de tecidos biomédicos. Outras áreas de aplicação incluem aeroespacial, empacotamento medicinais e eletrônico, e também na produção de protótipos. Também temos a estereotografia. Essa técnica de impressão 3D para os polímeros é semelhante ao processo SLA dos metais, exceto pelo fato de que a resina não contém uma suspensão de partículas cerâmicas. A mistura de resinas fotossensíveis é composta pelo polímero a ser impresso, monômeros, né? E ainda fotoiniciadores que causam a cura da mistura de resinas quando exposta à luz. O objeto que está sendo criado é fixado e suportado por uma plataforma de construção que pode ser transportado de cima para baixo. A plataforma de construção e o objeto parcialmente impressos são imersos em uma cuba da resina fotossensível líquida. A camada superior é posicionada na superfície de banho de resina. Beleza? E, por fim, temos a impressão PolyJet. A PolyJet PJP incorpora elementos tanto por deposição quanto da estereolitografia, que foram discutidos anteriormente. Sob uma plataforma de construção, um cabeçote imprime o objeto uma camada por vez, usando um fotopolímero líquido viscoso e sensível ao ultravioleta, que é imediatamente curado com uma lâmpada ultravioleta. Entretanto, diferentemente da SLA, o objeto que está sendo impresso não é imerso em banho. A impressão de estruturas de suporte também pode ser necessária. O fotopolímero cura muito rapidamente e, portanto, não é necessário tratamento após a cura. E alguns materiais são usados. Você tem a acrilonitrila, butadieno estireno, polipropileno, policarbonato. Alternativamente, esses materiais podem ser caracterizados por uma propriedade específica, como biocompatibilidade, transparência ou a exibição de um comportamento semelhante ao de uma borracha. Aplicações usadas são modelos dentários, ortodônticos, óculos, lentes, manetes, gachetas, caixas de telefones celulares, padrões de função e guias cirúrgicos. E também tem a produção em interface contínua, né? Essa característica que distingue essa produção é a velocidade. Entretanto, outras técnicas 3D criam objetos camada a camada. O processo clip, que é esse, é contínuo no sentido de que a plataforma de construção eleva progressivamente o objeto que está sendo confeccionado para fora de um banho de resina líquida. Essa produção contínua em interface líquida é obtida pela criação de seções transversais sucessivas e
imperceptivelmente finos objetos. Como mostra a imagem, está vendo? Você tem a plataforma de construção, uma zona morta, uma resina curável, o objeto impresso, a janela permeável e o projetor. Tá? O que acontece? Isso é um feixe de luz ultravioleta. Então, você tem a impressão do objeto, certo? A impressão do objeto já praticamente com a interfacezinha, com a resina curável para já fazer o tratamento desse objeto, ok? Bom, à medida que essa plataforma ela vai sendo construída gradualmente, puxando esse objeto que está sendo confeccionado para fora do banho, uma resina adicional com baixo teor de oxigênio é alimentada. Uma variedade de polímeros é usada com essa técnica, incluindo os seguintes: poliuretano elastomérico, que é altamente elástico, né? Poliuretano rígido, que é resistente, rígido, resiste à abração e também tenaz. O poliuretano flexível, que é flexível e resistente ao impacto. E também o éster cianato, né? Que é rígido e resistente, além de resistir à exposição e a temperaturas elevadas, muito usado em aplicações de automóveis sob o capô, em eletrônica e também em componentes industriais. Obviamente que a gente poderia ter falado mais, mas assim, o ideal é só mesmo entender quais são essas técnicas de conformação e produção dos polímeros, beleza? Só para poder ficar claro aqui para vocês sobre a nossa disciplina de materiais de engenharia,